Olá, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos começando mais um resumo da lição da Escola Sabatina aqui pelo canal Escola da Esperança. Muito obrigado aqui por sua companhia. E você que está nos acompanhando pela Rádio Viver, a rádio que transmite a esperança, muito obrigado também por sua audiência. Fica o convite para que você possa seguir nos acompanhando pelo canal Escola da Esperança, Escola da Esperança Oficial, e também nos acompanhe aqui pela Rádio Viver, www.radioviveroficial.com.br, tanto às 7 horas da manhã, como também às 19 horas. E também fica o convite para que você possa nos acompanhar toda sexta-feira do programa Escola da Esperança, aqui na Rádio Viver, às 20 horas. E chegamos na terça-feira, dia 5 de agosto de 2025, início do mês de agosto, e o título de hoje é Atravessando o Mar Vermelho. A travessia do Mar Vermelho, querido amigo, querida amiga, já fazendo um breve comentário sobre o título de hoje, representa um dos maiores atos, de salvação de Deus no Antigo Testamento. E esse evento, ele é, como havia comentado lá no início da semana, na parte introdutória de sábado, é um símbolo, da libertação do pecado, assim como Deus libertou Israel do Egito, ou seja, um símbolo ali do pecado. O Mar Vermelho, ele tornou ou torna-se um batismo coletivo, como está descrito em 1 Coríntios capítulo 10, verso 1 e 2, e isso aponta para a redenção que opera por meio de Deus em favor do seu povo. Quando a lição de hoje, terça-feira, ela aborda alguns pontos, principalmente Êxodo capítulo 13, versículo 17 a 22, a gente percebe ali no versículo 17 e 18 que Deus, ele não leva o povo pelo caminho mais curto, para protegê-los de guerra com os filisteus. Isso revela o cuidado de Deus ao considerar a fé ainda frágil do seu povo. Nos versos 19 de Êxodo capítulo 13, percebemos ali Moisés levando os ossos de José. O que isso mostrou, ou nos mostra ainda, Mostrou a fidelidade à promessa, mas também ao mesmo tempo a lembrança da aliança. Não tinha nenhum tipo de adoração aos ossos de José, mas ali era uma representação da fidelidade e também da lembrança da aliança, Versos 20 a 22, ali a gente percebe a coluna de nuvem e de fogo, mostrando ali a presença contínua de Deus guiando e protegendo o povo, Foi destacado também Êxodo capítulo 14, versículo 1 a 12, mas antes eu queria só abordar alguns detalhes aqui que o guia de estudo nos apresentou, que foi sobre a organização do povo na saída do Egito, A gente percebe que eles não saíram de forma desorganizadas, E isso é um símbolo de fé e também na esperança nas promessas de Deus, ligando o Êxodo à aliança com os patriarcas, A gente percebe também, como eu havia falado no verso 19 de Êxodo 13, a coluna de nuvem e de fogo. Já destaquei que isso é a presença não só visível, mas também contínua, de Deus, indicando então a proteção e também a orientação divina. A gente percebe que o coração de Faraó, ele ainda estava endurecido, E isso foi revelado uma vez que ele decide perseguir novamente os israelitas, E a gente percebe que a conversão foi uma falsa conversão dele, Porque ele permitiu que os israelitas saíssem, alegando que ele havia entendido os processos todos, mas ainda ele não havia
tido uma conversão do coração, apenas teórica, né? E isso motivado pelos elementos que a gente tem abordado aí, Deus, do início desse novo ciclo, né? Desse trimestre dessa lição, que foi a questão do orgulho, né? E também da perda, né? Uma vez que ele perdeu tudo aquilo que ele perdeu, somado com o orgulho, né? Fez com que ele então voltasse a perseguir, agora de uma forma ainda mais efetiva, o povo de Israel. Agora, entrou dois detalhes, né? Dois elementos, né? No povo de Israel, que foi o medo e também a murmuração, a reclamação. Quando eles viram o povo, o exército do Egito, né? O exército egípcio, os israelitas, eles entraram em pânico, né? E eles murmuraram contra quem? Contra Moisés, que era o líder, né? Isso demonstrou um elemento que muitas vezes nos falta dos nossos dias, que é a falta de fé. E assim como eles, né? Diante de vários e vários milagres, eles infelizmente apresentaram a falta de fé. E muitas vezes isso acontece com nós, né? Muitas vezes Deus fez um milagre ontem e hoje a gente já está oscilando o café como se Deus não tivesse feito nada ontem, né? E por si só, mesmo que Deus não tivesse feito absolutamente nada, que com certeza Deus ele faz vários atos de milagres visíveis e invisíveis, mas talvez o maior ato que ele fez foi o ato de entregar o filho dele na cruz do Calvário. Esse foi o maior dos milagres. Por si só já seria um motivo de fé contínua no restante da nossa vida. Só que muitas vezes a gente acaba diante do medo, diante da tendência a murmurar, a reclamar, diante das circunstâncias. No povo de Israel foi o exército, né? O exército egípcio atrás deles. E muitas vezes no nosso cotidiano, né? São aí os problemas, as dificuldades. Enfim, voltando a Êxodo 14, percebemos de que Deus, nos versos 1 a 4, ali Deus ele dirigiu o povo para um local onde pareciam vulneráveis, a fim de glorificar seu nome e derrotar Faraó. Qual era esse local? Diante do mar, né? Os versos 5 e 9, Faraó persegue os israelitas com o seu exército. O pecado o cega e ele desconsidera os juízos anteriores, né? Já havia visto todos os juízos, só que o pecado acabou cegando e fazendo com que Faraó tomasse ações contrárias àquilo que Deus já havia, digamos assim, feito como propósito. Muitas vezes isso acontece com nós, né? Muitas vezes o pecado nos cega e a gente acaba esquecendo tudo aquilo que Deus nos faz. Nos versos 10 a 12, apenas contextualizando aqui, de Êxodo 14, o povo, temendo a morte, né, ele murmurava, reclamava e acusou Moisés. E eles esqueceram então, volta a frisar esse ponto, rapidamente então os milagres e as libertações recentes. Muitas vezes a gente acaba, através das circunstâncias, murmurando, né, contra a nossa liderança espiritual, enfim. Isso muitas vezes faz com que a gente esqueça exatamente os milagres que Deus faz na nossa vida. Nesse dia de terça-feira entra a terceira pergunta, a pergunta de número 3, que tem tem como base bíblica tudo aquilo que nós analisamos até o presente momento, de Êxodo capítulo 13, versículo 17 a 22, e Êxodo 14, versículo 1 a 12. Como Deus guiou os israelitas quando eles deixaram o Egito e o que aconteceu depois. Então, em síntese, a gente já analisou, mas vale a pena reforçar, né? Deus ele guiou os israelitas com uma coluna de nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite, indicando então ali a sua presença constante e também direção.
Eles marcharam como um exército organizado. Moisés levou consigo, apenas contextualizando aqui a resposta da pergunta 3, Moisés levou consigo os ossos de José, cumprindo a promessa feita por fé. E quando Faraó se arrependeu de tê-los deixado ir, reuniu seu exército e os perseguiu. Então os israelitas, ao verem o exército egípcio se aproximar, ficaram com medo e reclamaram, murmuraram contra Moisés, demonstrando ali incredulidade. Quais são as lições que a gente pode apresentar nesse resumo de hoje, diante de tudo aquilo que a gente já analisou aqui? Deus nos guia, mesmo quando o caminho parece difícil. Talvez nessa terça-feira eu esteja falando para alguém que está passando por um caminho que parece difícil, e Deus, Ele nos apresenta, um caminho curto, e muitas vezes a gente imagina que esse caminho não é melhor aos olhos humanos, porém aos olhos de Deus esse é o melhor caminho. E por que isso? Porque Deus vê o que nós não vemos. A segunda lição é que a fé deve ser sustentada pela lembrança das promessas. Quando José, ainda em vida, ele confiou mesmo na morte, percebemos de que precisamos confiar nas promessas divinas, mesmo diante de uma aparente situação que seja improvável aos olhos humanos. A terceira lição é que a presença de Deus é real e constante. Mesmo invisível, hoje Deus ainda guia por sua palavra e pelo Espírito Santo o seu povo. Por isso, querido amigo, querida amiga, estudar a palavra de Deus, crer no Espírito Santo, na ação do Espírito Santo em nosso coração, é fundamental para que a gente possa ter essa presença de Deus de forma real e constante em nossa vida. A quarta lição é que a incredulidade nasce do medo e também do esquecimento. Quando tiramos os olhos de Deus, querido professor, querida professora, e focamos nos problemas, começamos a murmurar, começamos a duvidar. E Deus não quer que a gente foque nos problemas, embora os problemas eles sejam fato, mas Deus quer que a gente foque nele. E quando focamos nele, a gente pode ter essa certeza que pela fé Deus ele vai fazer a diferença. A quinta lição é que a libertação de Deus é completa, querido amigo, querida amiga, mas é importante ressaltar, requer confiança contínua, todos os dias, a todos os momentos e em qualquer circunstância. Não basta apenas sair do Egito, pegando o contexto do povo hebreu, é preciso caminhar com fé até Canaã. E esse é o nosso processo também nos nossos dias. O nosso Egito, Deus quer nos libertar, sair desse lugar de pecado, inconstância no mundo que muda a todo momento. Mas Deus quer nos levar a Canaã celestial, a Nova Jerusalém. Por isso, nós temos que ter essa fé contínua. Ellen White, no livro Patriarcas e Profetas, no capítulo 23, ela fala sobre a saída do Egito e a libertação. Ela fala que Moisés sabia que Deus conduziria seu povo, e ele tomou consigo os ossos de José, lembrando das promessas. Ellen White fala também que a nuvem era um símbolo visível de que Deus ia adiante e de que isso era uma garantia de proteção. Ela fala também de que, inspirada por Deus, de que tendo presenciado tantas manifestações do poder divino, era terrível a sua incredulidade, ou seja, a reclamação do povo, diante de tudo aquilo que estava acontecendo. Porém, ela segue falando ainda no capítulo 23 do Patriarcas e Profetas, inspirada por Deus. Ela diz que a fé de Moisés não vacilou, porque ele via o invisível,
enquanto o povo se lamentava, ele, ou seja, Moisés, rogava ao Senhor. E aqui é uma lição fundamental para você, querido líder, você, querida líder. Quando o povo reclamar, e aqui não generalizando, né? A sua fé, querido líder, querida líder, ela não pode vacilar. E quando ela não vacila, assim como Moisés, ela vai ver o invisível, ela vai ver aquilo que muitos não veem. Não porque você é melhor ou pior, mas porque você está conectado com o Senhor, e isso vai fazer a diferença, assim como fez na vida de Moisés. Sem dúvida alguma, vai fazer também na tua vida, uma vez que pela fé você esteja conectado com esse Deus maravilhoso. Que Deus te abençoe, que Deus te dê um ótimo dia e que Deus abençoe os teus resumos, tanto através do canal Escola da Esperança, como também através da Rádio Viver, a rádio que transmite a esperança.